Olá, estamos nesta caminhada lendo juntos os Cânticos das Romagens e hoje gostaria de ler com vocês o Salmo de número 123. Ele começa dizendo assim: A ti que habitas nos céus, elevo os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada de escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Bom, como já mencionamos, o peregrino deixa sua casa e caminha em direção a Jerusalém. No começo é uma caminhada solitária, mas depois ele descobre que há outros tantos como ele que também buscam ao Senhor e estão indo para Jerusalém. São também almas peregrinas, ansiosas, desejosas, sedentas por Deus. E neste momento, no Salmo 123, em que ele está progredindo, já agora acompanhado pela caravana, ele faz duas descobertas. Uma que tem a ver com a necessidade de disciplina para avançar em direção a Jerusalém. Olhando a realidade do peregrino que ia às festas em Jerusalém, eles passavam por lugares difíceis, complexos, de se caminhar, subidas, descidas, lugares onde havia necessidade de bastante esforço, de uma disciplina constante para que possa progredir. Em nossa caminhada também, nós precisamos estar atentos ao fato de que esta caminhada oferece para nós algumas dificuldades e alguns desafios também. Então agora ele começa a dizer assim: olha, a ti, Senhor, eu levo meus olhos. E ele faz uma analogia. Ele diz assim: os olhos dos servos, eles ficam atentos às mãos de seus senhores, e os olhos das servas às mãos de suas senhoras. O relacionamento servo e senhor aqui é claramente colocado por ele, porque está ligado à ideia de disciplina, de percepção, de tentar compreender o que acontece e reagir adequadamente. Então, quando um servo está a serviço de um senhor ou uma serva de uma senhora, as mãos do seu senhor é uma fonte de instrução. Então, uma mão levantada indica que o Senhor está chamando a atenção do servo para que ele faça alguma coisa. Talvez um movimento assim, dizendo venha, né? Ou talvez um movimento assim, saia, vá embora, alguma coisa assim. Então, os servos, eles vão desenvolvendo a disciplina de maneira que o movimento das mãos dos seus senhores já transmitem uma ordem clara para ele. Ele não fica aguardando o Senhor dizer, vem aqui, vá embora. Ele já, ao ver o movimento das mãos, já sabe se deve vir, se deve sair, se deve prestar atenção, se deve falar, se deve fazer alguma outra coisa. Então, essa disciplina, essa percepção que os servos têm em relação às mãos de seus senhores, ele diz, assim também, nossos olhos estão fitos no Senhor. Ele consegue perceber que nesta caminhada o peregrino precisa prestar muita atenção em Deus, no que Deus quer. Qual é a vontade de Deus? O que Deus está querendo exatamente neste momento de mim, especificamente de mim. Eu estou nessa caminhada
Eu preciso estar atento à voz de Deus, atento ao que Deus está falando para mim, ao que Ele está dizendo agora. Eu quero que você faça isso, eu quero que você resolva esta questão, eu quero que você enfrente essa situação, eu quero que você perdoe esta pessoa, que você busque o perdão da outra pessoa, eu quero que você pare com este mau hábito, eu quero que você resolva esta questão aqui, já faz um tempo que não se resolve, eu quero que você desenvolva a disciplina de orar, a disciplina de ler as Escrituras. Eu quero que você desenvolva a disciplina de ter um tempo para meditar no que você tem lido, no que você tem ouvido. Então, essas disciplinas cristãs, que são também disciplinas judaicas, que envolve você prestar atenção ao que Deus está dizendo, entrar nesse ritmo de Deus para você, é uma descoberta que você faz na caminhada. Você então recebe a Jesus Cristo e você descobre que seguir a Jesus demandará de você tomada de algumas atitudes. Abandonar algumas coisas, adquirir novos hábitos, ter a disciplina de você mesmo buscar o seu alimento espiritual, ao invés de ficar dependendo de que alguém venha trazer para você, faça e deixe nas suas mãos. Você vai atrás, você busca conhecer mais a palavra, você mesmo busca conhecer mais Deus intimamente, através da oração. Você entende a importância de meditar nas coisas que você lê e ouve. Então, são disciplinas que fazem com que, assim como os servos, eles têm essa percepção de olhar para as mãos de seus senhores e já ao olhar para aquelas mãos, perceber o que os senhores querem, porque estão disciplinados para isso, sempre atentos. Na nossa caminhada também nós precisamos de disciplina para perceber o agir de Deus, o encaminhamento de Deus, e assim a gente possa caminhar mais resolutamente em direção ao alvo. No caso dele aqui, caminhar em direção a Jerusalém. Ele percebe na caminhada então, que tem que ter disciplina. Nós precisamos aprender isso em nossa caminhada rumo a Deus, a esta comunhão maior com Deus. A segunda descoberta que ele faz é uma descoberta infeliz, ingrata, lamentável. Os versos 3 e 4, ele pede a Deus que Deus tenha misericórdia dele, porque ele e outros estão sobremodo fartos de desprezo. A alma está saturada dos escárnios dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. O que ele descobre é que no meio ali do grupo, dos romeiros, existem pessoas falsas. Pessoas que não estão indo a Jerusalém com a intenção de adorar ao Senhor e render graças ao Senhor. Pelo contrário, são pessoas que elas estão ali de alguma maneira no interesse delas, elas estão ali porque vão lucrar com aquilo, elas estão naquilo ali porque acham que é interessante, divertido, coisa parecida, mas o coração delas não é um coração de adorador, não é um coração de peregrino cuja alma anseia por Deus. São almas que estão ali no meio dos romeiros, mas o interesse não é o mesmo daquele que deveria ser o interesse legítimo dos romeiros, que é ir a Jerusalém e render graças ao Senhor, adorar ao Senhor, porque Ele é bom. Quando nós estamos na nossa caminhada cristã, a gente tem frustrações, decepções, e a maior parte das nossas decepções diz respeito a pessoas que estão conosco, fazem parte da igreja, vêm conosco ao culto, adoram juntos, às vezes até se destacam, mas elas nunca nasceram de novo. Elas estão na igreja, não são igreja, não entendem a natureza daquilo que está sendo feito. A adoração é uma adoração falsa, interesseira. Às vezes está ali no grupo porque aquilo lhe é conveniente, ou aquilo lhe é interessante, aquilo lhe dá algum prazer ou coisa dessa natureza. Eu digo que essas pessoas,
são as que estão na igreja, mas não são igreja. E, lamentavelmente, essas são as pessoas que causam escândalos, que causam decepções, frustrações. Elas, ao invés de produzir frutos, elas produzem galhos. Elas são motivo de tristeza para os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Mas Jesus disse certa vez que o dono de uma plantação semeou trigo em seu campo. E à noite o inimigo veio e semeou o joio. E eles cresceram juntos. E a igreja é essa realidade de trigo e joio também. A diferença está só na colheita. Quando você vai fazer a colheita, você descobre que o trigo, ele por ser pesado, ele fica pendido. Ele desce assim porque é pesado. O joio não, o joio fica reto, ele não pende. Então nesse momento você descobre quem é quem. Mas esse momento já é o momento da colheita. Então na nossa caminhada cristã, nós vamos encontrar pessoas que lamentavelmente vão decepcionar-nos. Eles vão fartar a nossa alma de angústia, de escárnio, de desprezo. E essas pessoas, às vezes, serão as pessoas da nossa convivência, serão as pessoas que estarão louvando a Deus conosco, mas, lamentavelmente, nunca nasceram de novo. Não são verdadeiros adoradores. Então, duas são as descobertas que ele faz no Salmo 123. A primeira, é necessário ter disciplina. Eu não conheço nenhum cristão cuja vida é expressiva que não seja também um cristão disciplinado. Um cristão que separa tempo para ler as Escrituras, para orar ao Senhor, para ter tempo com Deus. Disciplinado em sua vida pessoal e em sua vida piedosa. E a outra descoberta lamentável nem todos que estão conosco verdadeiramente estão conosco pelo motivo certo. E a gente precisa aprender a lidar com essas coisas e entender que nós precisamos cuidar do nosso coração e orar por aqueles que ainda não entenderam o Evangelho, ainda não se renderam a Cristo e estão prestando a Ele uma adoração, como Isaías 29:13 diz, são aqueles que pronunciam o nome do Senhor, mas o seu coração está longe de Deus. Tenha Deus misericórdia de todos nós. Deus os abençoe.